Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e um bom ano. Cada um de nós reencarna, porque a reencarnação é uma lei em que onde Deus permite que venhamos à escola terrena, o mesmo espírito num corpo de carne diferente, porque senão todos nos reconheciam. E aonde nós teríamos feito maldade, crimes, nós seríamos facilmente reconhecidos. Nós aqui voltamos quantas vezes necessárias forem, como está no livro dos Espíritos, como Jesus mostrou a Maria que ele continuava vivo. O que teria morrido era o corpo de carne, o instrumento de trabalho daquela reencarnação. E Maria vai avisar aos amigos que ele continuava vivo. E o Espiritismo nos mostra, porque a doutrina espírita veio complementar o cristianismo. O cristianismo, ele se compõe dos mandamentos de Moisés, só os mandamentos, que foram transmitidos a Moisés, para que ele soubesse fomentar que os seus irmãos colocassem aqueles ensinamentos em prática. Jesus reencarna na Terra como o filho mais bem preparado para nos lembrar das leis de Deus. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, disse ele, porque ele teria vindo nos mostrar como viver a vida de um cristão, como descobrir aonde está a verdade, estudar a verdade, guardá-la e compreendê-la pedagogicamente para ser usada pelos nossos raciocínios, pela fé raciocinada, com base nesses ensinamentos, e pudéssemos caminhar com mais firmeza pedagógica para o bem. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da coletânea de 5 obras básicas que vieram complementar, como está aqui no quadro, o cristianismo, e foi avisado por Jesus no apóstolo João. O Consolador, que quer dizer explicador, viria para ficar conosco para sempre, para que nós soubéssemos como funcionam as leis, aprendamos a cumprir essas leis, subindo os degraus da perfeição a cada momento, a cada dia, a cada segundo, aproveitando a oportunidade de estarmos nessa escola terrena. É uma escola para os alunos reprovados estudarem de verdade as leis de Deus, compreendê-las, aplicá-las neles em primeiro lugar e com todos os seus irmãos, propiciando aí a verdadeira paz. Por isso nós estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968, há mais de 50 anos estudando, procurando aprender a verdade e aplicar essa verdade em nossas vidas, nos tornando pessoas perfeitas, criaturas que possam reencontrar o Criador e dizer para Ele que, seguindo os seus ensinamentos, encontramos, pelos nossos esforços,
à perfeição. Só pelo estudo, pela compreensão pedagógica, pelo entendimento, pela prática da caridade que podemos tirar daí, dos ensinos, é que conseguiremos obter a paz de coração e a paz de consciência, o dever cumprido. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, que é o maior tratado que existe hoje sobre a Terra, de reforma íntima, que deve ser estudado de 1 a 4 horas por dia, na sequência, procurando tirar os ensinamentos para nós, empregarmos esses ensinamentos em nós, juntamente com todos, porque somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai que é Deus. Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral. Você só vai saber quais são os ensinamentos morais se você estudar o Evangelho segundo o Espiritismo nos seus 28 capítulos. Mas estudar como aluno, responsável, competente, cumpridores dos horários, procurando aprender os ensinos e aplicar em todos os momentos de sua vida através do raciocínio, da fé raciocinada, porque é embasada nos ensinos da verdade, do discernimento, do livre-arbítrio responsável e de só praticar o bem, treinando para nunca mais praticarmos o mal. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo em primeiro lugar, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, e ele se encontra nos seus mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados, mostrados através dos mandamentos e dos ensinos de Jesus, mostrado através das 14 cartas de Paulo de Tarso, que se converteu ao verdadeiro cristianismo na estrada de Damasco, quando humildemente pergunta ao mestre: o que queres que eu faça? E o mestre respondeu: vá até Damasco, receba os alfarrábios, receba os estudos das mãos daquele que você procura para matá-lo, e passe a estudar esses ensinos e aplicar em você em primeiro lugar. É aí que você vai se autoconhecer, vai saber separar dentro de você os erros dos acertos, procurando retirar os erros e desenvolver os acertos que nos foram repetidamente ensinados nos mandamentos, nos ensinos de Jesus e nas obras do Consolador prometido, do Espiritismo, das obras básicas que vieram conforme Ele prometeu, para nunca mais nos deixar. Está sempre à nossa disposição. O dever é a lei da vida. Por isso que nós temos que estudar quais são as regras estabelecidas por Deus para a vida, mas estabelecidas por Deus e não por falsos deuses, falsos profetas, falsos pastores, palestrantes que não estudam,
que só querem o sucesso do momento, cultivando cada vez mais as podridões do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja. Vejam os que os políticos estão fazendo, juntamente com várias criaturas das religiões, usando indevidamente o nome de Deus e de Jesus, quando eles não souberam nunca estudar as leis de Deus, nem os ensinamentos de Jesus, e muito menos estudaram as obras básicas. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. É muito difícil de ser cumprido, por isso que você precisa estudar de 1 a 4 horas por dia para compreender os ensinos de Deus para os seus filhos. Você vai demorar muito tempo aprendendo o que é, quais são os ensinamentos morais das leis. Qual é a finalidade de estudar e cumprir as leis? Quais são, como que devemos treinar o uso constante da fé raciocinada, da caridade, como aprender a ser paciente, tolerante, a perdoar incondicionalmente a todos, a não ficar mostrando o defeito de ninguém, até porque não temos moral para isso, e às vezes somos pior do que aqueles que estamos apontando os erros. Nós temos que aprender a amar a nós, a nos conhecer, a limpar o vaso da alma, semeando aqui dentro de nós as leis seguras do Criador, para que possamos colher os frutos da verdade e com esses frutos iluminar os nossos caminhos sempre para o bem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as testemunhas, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. Você só vai saber cuidar de você se você estudar, se você orar e vigiar constantemente seus pensamentos, seus modos de agir, de falar, de ouvir, de olhar, de conversar, de dialogar. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a você mesmo. Por isso que o Mestre Jesus, o maior jurista divino que veio à Terra, só faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Mas para isso, você tem que ser uma criatura educada, serena, cumpridora de todos os deveres das leis de Deus e das leis do Estado democrático de direito, porque também são
de Deus para organizar a sociedade, disciplinar todos os nossos movimentos e pensamentos e ações, só cultivando a paz de convivência, o progresso, o respeito a todas as criaturas e aos seus direitos fundamentais. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, o juiz e o escravo em sua própria causa. Ele pratica as ações estudadas no bem e ele mesmo se autocorrige para não repetir amanhã e nem hoje os defeitos de ontem, procurando se melhorar cada vez mais nos ensinos das leis de Deus e do Estado democrático de direito. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Quem cumpre as leis de Deus e do Estado democrático de direito, está sempre com a consciência tranquila, por causa do dever moral cumprido, ajudando a si a subir os degraus da perfeição e a todos os seus irmãos de sociedade. Porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Por isso que nós temos que estudar todos os dias de nossa vida, para sermos alunos responsáveis, competentes, cumpridores dos ensinamentos que irão nos tornar, pelos nossos próprios esforços, criaturas do bem. Então, o dever é o estudo das leis que está à disposição de todos, e a maioria não quer estudar. A maioria prefere as bebidas, as distrações fúteis, os filmes horríveis, os programas terríveis, as conversas de baixíssimo valor moral. Querem juntar dinheiro quando no caixão não levamos nada disso. Só levamos as nossas obras, das quais todos vamos prestar contas. No livro A Responsabilidade, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nós vamos ler o legado de Jesus. Do ponto de vista imediato, utilitarista, não deixa de ser estranhável a forma como Jesus considerava a fortuna, o êxito, o poder na terra. Pedro, chamado por ele ao ministério, abandonou as redes, deixando passar a oportunidade de adquirir maiores recursos
que não iria levar no caixão. Mateus, convidado ao labor do reino, desligou-se da coletoria, integrando-se na comunidade dos bens comuns. Passou a ser um seguidor, um estudioso e um seguidor dos ensinos trazidos pelo Mestre Jesus, pelo nosso orientador divino, Jesus Cristo, que precisa ser conhecido, estudado, acreditado, seguido e cumprido em todos os seus pensamentos, a começar dentro de nós. Maria de Magdala, escutando-o, sentiu-se instada a uma total mudança de comportamento e a radical permuta de valores. Maria de Magdala compreendeu de verdade a missão de Jesus: estudar os ensinos criados por Deus para mudar o seu ritmo de vida, alterar os valores errados que estavam dentro de si, que faziam nascer o orgulho, a vaidade e as coisas erradas desse mundo materialista, desse mundo selvagem que nós estamos e continuamos vivendo. Então ela muda radicalmente os seus valores. Zaqueu, o publicano, encontrando-o, emocionou-se a tal ponto com a visita que ele fez ao lar, que procurou ressarcir multiplicadamente quaisquer prejuízos, porventura causados aos seus irmãos de caminhada. Propôs-se remunerar com régias somas aqueles que o serviam e deu metade dos bens aos pobres, porque somos todos irmãos. Um jovem rico que lhe desejava seguir, ouviu, inquieto, a condição: vendo tudo o que tens, dá aos pobres. Com razão, o seu reino não é deste mundo. Ele mostrou isso em todos os momentos da sua pequena e profícua caminhada no planeta Terra, onde veio como mestre, como irmão de todos, procurando nos orientar para seguir sempre o caminho das leis de Deus. Não te iludas com os triunfos e prazeres, as glórias e valores amoedados, tão do agrado terreno. O que é que nós estamos nos iludindo hoje? Com o dinheiro, nós queremos caixas cheios de dinheiro. Nós queremos comprar as futilidades da vida. A maioria de nós quer fazer o mal com aquele dinheiro, dando vazão às bebidas alcoólicas, às drogas, ao sexo desorganizado, ao ódio, ao ciúme, à inveja, à violência, à intolerância, às guerras, para destruir os nossos próprios irmãos e às vezes a nós próprios, atrasando o caminhar do mundo para a paz verdadeira, anunciada por Jesus. A minha paz vos dou, não esta que o mundo terreno está vos oferecendo, cheia de ilusões do materialismo selvagem, mas aquela paz que vai nos levar de encontro a Deus, o nosso Criador, para sabermos viver em conjunto com o nosso Pai, sempre de acordo com os seus ensinos e na paz ensinada por eles. Reúne títulos de serviço em benefício do seu próximo. Executa ações benéficas quanto possas, que seja até o silêncio às vezes.
nós estamos ajudando a determinadas criaturas. Quando pudermos, tenhamos que primeiro estudar para aprender a dar conselhos. Tenhamos que aprender a mudar os nossos modos de vida para ser exemplo bom para todos que estão junto conosco na caminhada e exemplo principalmente para nós. Executa ações benéficas quanto possas. Desapega-te dos bens que dão status e projeção entre os fantasistas e deixa-te conduzir pela senda que ele percorreu. Ah, se todos estudássemos os passos de Jesus, se todos soubéssemos estudar como alunos de 1 a 4 horas por dia os ensinos do Mestre Jesus, os ensinamentos que ele veio mostrar a nós, que eram ensinamentos criados pelo Criador, pelo nosso Pai, por Deus, que comanda a tudo e a todos, e que deseja que a paz seja construída pelos nossos esforços, com base em nossos estudos e em nossa coragem de seguir os deveres que estão ensinados nas leis de Deus, do Estado democrático de direito, que tenha o objetivo de fomentar a paz, o respeito a tudo e a todos. No mundo há uma grande preocupação pelas heranças e legados, testamentos e doações, como consequência da ambição da posse. Jesus nada possuiu na terra, a nada se apegando. Somente a cruz foi sua. Por isso ele a repartiu um pouco com o homem de Cirene. Não aspires desse modo as honras nem os destaques humanos em seu nome, como muitos religiosos estão fazendo junto aos políticos desonestos que querem o voto do povo para continuar escondendo o dinheiro que eles não vão levar no caixão e estão fazendo muito mal aos seus irmãos de sociedade. E a responsabilidade é nossa, que não estamos sabendo estudar, cuidar de nosso destino de acordo com os ensinos de Deus e ajudar que a sociedade se enquadre devidamente, pedagogicamente nas leis de Deus e passe a cumpri-las, respeitá-las em todos os momentos da oportunidade reencarnatória. Tropeçarás se o acompanhas em dificuldades e dores, porque ainda hoje o seu legado para aqueles que o amam é a cruz de sacrifício que, bem conduzida mais tarde, será transformada na escada luminosa que os alçará à plenitude nos cimos da vida. A doutrina espírita, nos seus 5 livros básicos, veio nos mostrar que o sofrimento, a dor, as provas, as expiações não são castigos de Deus, são instrumentos pedagógicos em razão dos nossos próprios erros, para aprendermos agora por um pouco mais de dureza pedagógica a saber estudar as leis e empregá-las em todos os momentos de nossa vida. Isso tudo está explicado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da coletânea de 5,
e no livro A Gênese, que fecha a coletânea que veio completar o cristianismo de verdade, para que possamos transformar o planeta Terra, que é um planeta de escola, e hoje um planeta de provas duras e de expiações, de muita violência em razão das nossas ignorâncias, das nossas teimosias, da nossa vontade de cultivar o orgulho, a vaidade, os ferrugens da alma, fazendo mal aos outros. O dia que nós conseguirmos nos reformar, nos autoconhecendo e limpando a alma, tirando, separando as coisas ruins das boas, eliminando as ruins, e que o bem passe a nos orientar, como dever de filho de Deus, para mudar a face do planeta, para que tenhamos um progresso que todos possam usufruir, para que tenhamos a paz onde todos possam participar dela, para que todos possam abraçar Deus como filhos e irmãos que somos. Fora do estudo não há caridade. Você só vai saber aonde está a caridade, e ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, se você for estudá-lo de 1 a 4 horas por dia, sempre na sequência, mesmo que dure 20 anos, devagarzinho aprendendo a ter coragem de lavar o vaso da alma, de preparar o terreno da sua alma para semear as coisas das leis de Deus, para aprender a colher os frutos das leis de Deus, iluminando o nosso coração, a nossa alma e todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações. O silêncio interior resulta da tranquilidade emocional que a vontade bem dirigida, portanto bem estudada, imprime no comportamento do homem. Sem essa quietação íntima, muitas realizações permanecem inconclusas ou são terminadas com precipitação, portanto imperfeitamente. Quantas criaturas que não se suicidam indiretamente com a bebida, com as drogas, com a roubalheira do dinheiro do povo, com os atos terríveis, cada vez sacrificando mais os nossos irmãos em sociedade e diante de Deus, que é o nosso único Pai. Quantas vezes fazemos opção pelo materialismo selvagem, pelo sensacionalismo selvagem da matéria, que ninguém leva no caixão? Quantas vezes, sem essa quietação íntima, a única coisa que traz a quietação íntima é o estudo verdadeiro das leis de Deus e a sua prática. Muitas realizações permanecem inconclusas ou são terminadas com precipitação, portanto imperfeitamente. O correto direcionamento das aspirações, o exercício da prece verdadeira, a reflexão em torno das leituras edificantes, geram o clima psíquico indispensável para a harmonia interior e a paz, juntamente com todos os nossos irmãos de sociedade. Mediante essa conquista, que tem que ser todo dia igual os alunos fazem, e repetir, temos que saber quando estamos reprovados.
nos matriculando novamente na escola cristã para fazer tudo de novo e agora de forma melhor, a fim de que aprendamos a ser bons dentro dos ensinos das leis de Deus. Mediante essa conquista, desanuvia-se a área dos sentimentos retos, que elegem valores expressivos e duradouros, capazes de sobreviver ao desgaste do tempo e às variações emocionais. É a harmonia interna que só vem pelo estudo. Muitos acham que ela vem pelo álcool, pelas drogas ilícitas, pela mudança de sexo, pelo fim das famílias. Não! Ela só vem pelo estudo verdadeiro das leis de Deus. Com o silêncio íntimo, os estados de consciência responsável se tornam valiosos mecanismos de progresso. Durante a lucidez, o homem educa-se. É isto que está faltando à humanidade. Durante a lucidez, o homem educa-se, disciplina-se, cumpre deveres, conquista espaços evolutivos. Na fase do sono, porque liberado das paixões mais primitivas, desgarra-se parcialmente das roupas físicas e aprende com abnegados instrutores, o nosso anjo de guarda, os espíritos benfeitores, que Deus manda todos os momentos a nos ajudar, a nos orientar, os pais, as mães, os professores, as criaturas do bem, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco e os benfeitores Emanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e tantos outros, Manuel Filomeno de Miranda, que se dedicam a nós para sabermos nos corrigir e nos enquadrar no caminho da verdadeira paz. Com o silêncio íntimo, os estados de consciência se tornam valiosos mecanismos do progresso. Durante a lucidez, o homem educa-se, disciplina-se, cumpre os deveres morais e éticos das leis, conquista espaços evolutivos. Na fase do sono, porque liberado das paixões mais primitivas, pelos esforços no estudo, pela mudança de comportamento e de pensamento, e aprende com abnegados instrutores que o promovem, levando-o a aprender ou a apreender, em definitivo, as finalidades da vida, a fim de entregar-se sem reserva a essa conquista. Há homens que, no estado de consciência lúcida, continuam dormindo, anestesiados pelos tóxicos que expelem como efeito daquilo que cultivam. Vocês estão vendo aí várias religiões que só trabalham a ilusão, a mentira, só querem fazer congressos mentirosos, sem base nos estudos verdadeiros de Deus, sem exemplos morais. Você está vendo isso na política, no exercício das profissões, na sociedade que nós estamos fazendo cada vez mais sofrida e dolorida e malvada. Quando em sono padecem agredidos por malfeitores espirituais, com os quais se afinizam e se mesclam. Reserva-te a alegria de manter-se sempre lúcido, só pelo estudo. Sempre lúcido, só pelo estudo.
em qualquer estado de consciência. Aprofunda a mente nos objetivos essenciais da tua existência e silencia teus tormentos, canalizando forças para a tua paz. Só você pode criar aí dentro a paz que tanto necessitamos e para ela fomos criados. Só pelo estudo, o estudo em livros seguros, só pelo exercício de como alunos responsáveis todo dia estudar e empreender essa reforma dentro de nós, a partir de nós, fazendo a luz da verdade crescer primeiramente dentro de nós. Aprofunda a mente nos objetivos essenciais da tua existência e silencia teus tormentos, canalizando forças para a tua paz. Jesus, invariavelmente, após as estafantes realizações, fugia das multidões insaciáveis e fazia silêncio, buscando na oração a plenitude com Deus, com o nosso Criador, com aquele que tudo fez e tudo faz por nós. Em todos os momentos, basta de querermos, como alunos, obedientes e responsáveis, estudar e criando aqui dentro, empreendendo aqui dentro o reino do Senhor, limpando e lavando o vaso da alma, para que tenhamos só bons pensamentos, só boas atitudes, só a oração correta para com Deus e com os instrutores que Ele disponibiliza para nos orientar corretamente. Só trabalhando de verdade pela paz é que teremos paz. Muito obrigado pela atenção, por mais um estudo em livros seguros no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Há mais de 50 anos estudando, procurando como estudante sermos criaturas efetivamente do bem, para sairmos dessa fase reencarnatória melhor de quando aqui entramos, para chegarmos lá, perto dele, de nosso Criador, com a consciência tranquila do dever cumprido de acordo com as suas leis disponibilizadas para todos nós. Nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, muito obrigado pela atenção. E bons estudos em livros seguros, boas mudanças para o seu próprio bem, no caminho seguro da paz, da honestidade e de só fazer com você o que gostaria que fosse feito, de só fazer com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Muita luz, muita paz, muitos estudos, e que Jesus esteja sempre atendendo aos nossos pleitos para nos ensinar cada vez mais as linhas corretas do estudo verdadeiro, como Ele tem feito há 2000 anos, totalmente dedicado a nós, em todos os sentidos corretos da pedagogia do aprendizado correto. Muito obrigado pela atenção, muita paz, tudo de bom para os senhores, senhoras e jovens.